Fala galera do quinto ano, estamos de volta, só que dessa vez nós vamos fazer a correção daquela atividade de revisão referente ao capítulo 1. Vai ser então uma correção bem rápida, porque os exercícios são bem tranquilos e naquele mesmo esquema de geografia, você vai corrigindo seus exercícios. Se precisar pausar para copiar, você pausa. Se precisar voltar o vídeo, você volta. Se continuar alguma dúvida, é só falar com o tio Alan no WhatsApp, ok? Então vamos lá para a nossa correção? Aqui do capítulo 1, eu vou aqui entrar direto na nossa correção. Lembrando que, por enquanto, eu ainda não vou usar o webcam, tá bom, gente? Quando for preciso que eu explique de alguma coisa que eu use a webcam, eu vou usar a webcam. Eu melhorei daquele vídeo de ontem para o de hoje, melhorei minha alergia, mas eu vou, por enquanto, usar dessa forma, sem o webcam. Ok? Deixa eu ver se está gravando tudo direitinho, tá tudo ok. Então vamos lá. Aqui é aquela nossa folhinha de revisão do capítulo 1, já deve estar com vocês aí. Lembrando que quem não conseguiu imprimir, não tem problema nenhum, depois a gente vai imprimir para vocês. Então vamos lá. A primeira questão, número 1, era a seguinte: escreva 3 características principais que todo cientista precisa ter para desenvolver o seu trabalho. Aí, quando a gente fala de característica, a gente pode pensar em várias, né? Por exemplo, para o cientista utilizar o método científico, como a gente vem falando, ele pode ser preguiçoso? Não. Ele, igual essa imagem aqui, ele precisa ser curioso? Sim. Ele precisa ser determinado? Sim. Então, tem várias características que você poderia colocar que um cientista precisa ter. Tá? Então, na minha correção, eu separei 3 características aqui, só que se a tua tiver diferente, não tem problema. Olha que eu coloquei, ó, criatividade, curiosidade e observação. Todo cientista precisa ser criativo, ter uma boa observação para olhar os detalhes, ser curioso para estar sempre buscando melhorar no que ele está pesquisando. Se você colocou determinado, se você colocou força de vontade, organizado, detalhista, são tudo características que um cientista pode ter. Então, questãozinha bem fácil, a resposta que você colocar se for uma característica, se for uma qualidade, vai estar certo, ok? Vamos então para a próxima. O que são hipóteses? O que são hipóteses? Quando a gente fala do método científico, a gente tem a primeira etapa, que é a observação, a segunda é a pergunta e logo em seguida vem as hipóteses. Quando a gente falar de hipóteses, o que a gente vai lembrar de hipóteses? Tentei aqui a explicação do que são hipóteses. Ó, são ideias iniciais que tentam responder a uma pergunta e elas devem ser científicas, ou seja, elas não podem ser explicações religiosas ou baseadas em folclore, mágicas, crenças e outras ideias fora do campo da ciência. Quando eu falo que essas hipóteses precisam ser científicas, eu não posso inventar nada, não posso contar uma história de folclore, eu não posso pegar uma história religiosa, uma crença, alguma coisa que foi inventado de alguma cultura, igual está no nosso livro. No nosso livro, por exemplo, quando eu lembro desse experimento que a gente falou na primeira aula, que a gente fez na sala de aula. Então, quando a gente fala aqui de hipóteses desse experimento, é o seguinte, a pergunta era essa: como evitar que os alimentos estraguem? Aí a hipótese: impedindo que o alimento entre em contato com os micro-organismos presentes no ar. Então, isso é uma hipótese. Eu posso dizer, eu não inventei de lugar nenhum. Foi uma ideia científica. Eu não poderia chegar e falar como evitar que os alimentos estraguem. Eu não poderia falar assim, ó, eu vou criar uma barreira mágica em volta dos alimentos para os micro-organismos não contaminarem. Isso não existe, tá? O segredo de entender o que é uma hipótese, o que é uma ideia científica, se essa hipótese realmente é científica,
É saber se é saber que se ela eu consigo fazer um experimento. Por exemplo, esse aqui, impedindo que o alimento entre em contato com os micro-organismos. Eu consigo fazer algum experimento que eu impeça o contato dos micro-organismos a esse alimento? Eu crio uma camada, uma capa? Consigo, foi o exemplo que a gente fez aqui dos copos. A gente pegou um copo desses, colocou aquele plástico filme por cima e ainda colocou ele dentro da geladeira. Então eu impedi que o alimento entrasse em contato com os micro-organismos. Agora, criar uma barreira mágica, eu consigo fazer um experimento para isso? Não. Se alguma vez eu conseguir criar uma barreira mágica em volta dos alimentos, até sim, tudo bem. Mas por enquanto, não. Então, é uma ideia inventada. Então, toda vez que eu falar de hipótese, gente, ó, pensou em hipótese, pensou em ideias científicas que não podem ser explicações religiosas baseadas em folclore, mágicas, crenças e outras ideias fora do campo da ciência. Então, na pergunta de número 2, o que são hipóteses, o gabarito ficou dessa forma, ó, igual está lá no texto. São ideias iniciais que tentam responder a uma pergunta e elas devem ser científicas, ou seja, elas não podem ser explicações religiosas ou baseadas em folclore, mágicas, crenças e outras ideias fora do campo da ciência. Ok? Essa é a resposta. Provavelmente a sua resposta vai estar igual a essa, porque estava lá na revisão, então ficou mais fácil. Ok? Número 3. O que são deduções? Deduções também está aqui na nossa revisãozinha inicial. Ó. Aqui nessa parte aqui das hipóteses, a gente tem um lembrando. Ó. Lembrando, quando a hipótese está pronta, fazemos as deduções, que são previsões dos resultados do experimento que será feito. Então, o que são deduções? São previsões dos resultados do experimento que será feito. Tá? Tem uma grande diferença. Eu tenho uma hipótese, essa hipótese pode ter um experimento? Pode. Eu vou fazer o experimento? Vou. Mas aí o que é a dedução? É uma ideia do que pode acontecer no meu experimento. Aí é eu pensar o que pode acontecer no meu experimento. Igual quando a gente fez aqui do nosso copo aqui. O que poderia ser uma dedução? Já que eu vou fazer o experimento, qual é o experimento que eu vou fazer? Ó, eu vou isolar o mingau de amido de milho do ar ao redor, cobri-lo com plástico filme e guardá-lo na geladeira. Esse é o experimento. Você também testou diferentes combinações de maneiras de conservar o mingau para verificar a eficácia de cada uma delas. Esse foi o experimento. Cobri-lo com plástico filme e guardá-lo na geladeira. Aí o que seria a dedução? Eu deduzo que na geladeira ele guardado vai ter bem menos micro-organismos do que fora da geladeira. Isso foi uma dedução. Uma dedução em relação ao quê? Em relação ao experimento. Ok? Então vamos ver como vai ficar o nosso gabarito? Ó, o que são deduções, número 3. O gabarito ficou o seguinte, ó. Número 3. Após a hipótese ficar pronta e antes de se fazer os experimentos, é preciso fazer as deduções, que são previsões dos resultados do experimento que será feito. Ok? Bem tranquilo o que são as deduções. Dá um pause no vídeo, analisa sua resposta, vê se está tudo ok. Vamos então para a próxima questão. Número 4. O que é a pasteurização e quem a criou? Lembra quando a gente falou de pasteurização na nossa revisão e na sala de aula? Logo na página 17 vai falar sobre isso, a 17 do nosso livro 1. Sobre Louis Pasteur, lembra dele, né? Que ele criou a pasteurização. A gente falou muito disso. Lembra que a gente falou que a pasteurização é um tipo de esterilização? E o que é a esterilização? É o processo, aqui no mouse, acompanha. É o processo de tornar algo livre de micro-organismos. Aí a gente até falou isso na sala. Toda pasteurização é um tipo de esterilização? Sim,
Mas existem outros tipos de esterilização, além da pasteurização? Claro que existe. Quando a gente vai esterilizar, por exemplo, material cirúrgico, quando vai esterilizar material que vai fazer, por exemplo, a limpeza das unhas, que a manicure usa, o material que a gente vai usar para esterilizar algum tipo de ferramenta que a gente vai usar na cozinha, é diferente da pasteurização, que a gente vai esterilizar alguns tipos de alimento, tá? Mas o que é essa pasteurização? Em vez de ler aqui, eu vou direto para a nossa resposta, que na resposta a gente vai relembrar algumas coisas. Então vamos lá, vou até aumentar aqui, que eu não tinha aumentado. Deixar aqui num tamanho bom para a gente poder conseguir ler. Então vamos lá. Repara nisso aqui, ó. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Então, ok. Pasteurização, acompanha comigo. Pasteurização é um processo de esterilização utilizado em alimentos para destruir micro-organismos patogênicos ali existentes. A gente já vai falar sobre isso aqui. Esse processo consiste em submeter um produto alimentício, o leite, por exemplo, a alta temperatura e logo em seguida a baixa temperatura. Com essa rápida variação de temperatura, é possível matar os germes e bactérias existentes nos alimentos. Ou seja, é possível matar os micro-organismos patogênicos existentes naquele alimento. Quem criou esse processo? Foi o cientista Louis Pasteur, mais precisamente em 1862. Mas lembra o que são organismos patogênicos ou organismos patógenos? Lembra que a gente falou disso? O que são organismos patógenos, o que são patógenos, o que são patogênicos? O que é isso? São organismos causadores de doença. Toda vez que a gente falar determinado patógeno, é um organismo causador de doenças. Tá? É algo que causa doenças nos animais, nos seres humanos, ok? Diferente de antígeno. Lembra do antígeno que a gente também falou muito em sala? Falamos no 4º ano e falamos no 5º ano? Antígeno significa um organismo invasor. Quando tem alguma coisa, não só um organismo, pode ser uma substância, pode ser um gás, pode ser uma partícula, qualquer coisa invasora no organismo da pessoa pode ser chamada de antígeno. O exemplo, o Covid-19, o coronavírus. Ele, no corpo da pessoa, ele é considerado um antígeno. Por exemplo, uma bactéria é considerado um antígeno no corpo da pessoa, ok? Ou alguma outra substância. Eu jogo alguma substância na corrente sanguínea de um animal que isso vai fazer mal a ele. É um antígeno, ok? Mais precisamente, o antígeno no corpo do ser humano e do animal, ele vai provocar a produção de anticorpos. Então, toda vez que eu falo antígeno é um organismo invasor ou substância invasora que no corpo dos animais ou do ser humano, ele vai provocar a produção de anticorpos. Isso é um pouco mais para frente. Basta a gente lembrar que patógeno é um organismo causador de doenças e antígeno é um organismo invasor. É diferente. O antígeno pode ser um patógeno? Claro que pode. Claro que pode. Se eu tenho um patógeno no corpo de uma pessoa, está causando doença a ela também é um antígeno, ok? Então a resposta, vocês devem ter pesquisado ou colocado no texto, mas a resposta mais completa é essa. Se a sua está parecida, meus parabéns, ok? Então vamos lá para a nossa penúltima questão, número 5. Enumere as informações em ordem sequencial, de acordo com as etapas do método científico. Número 1. Observação e pergunta. Na verdade, eu vou ler primeiro aqui embaixo e vamos ver qual que vai se encaixar melhor aqui de cima, ok? Conclusões dos experimentos em relação à pesquisa realizada. Então, quando eu falo de conclusões,
vai ser após o experimento. Então, o que eu vou ter aqui de conclusões? Conclusão, a número 5, ok? Etapa experimental é o próprio experimento. Então, a gente tem aqui o 3, bem tranquilo essa daqui. Número 3. Dúvida sobre determinado fenômeno da natureza. Quando eu tenho dúvida sobre determinado fenômeno, primeiro eu observei aquele fenômeno e depois eu tive uma dúvida, ou seja, eu fiz uma pergunta em relação àquele fenômeno da natureza. Então é o número 1, observação e pergunta. Tranquilo, só questão de interpretação. Agora, possíveis respostas para a pergunta em questão. Então, após a minha pergunta, eu tenho a possível resposta. Quando eu venho aqui para cima, após a minha pergunta, eu tenho quem? A hipótese. Então, após a minha pergunta, eu vou ter quem? A hipótese, o número 2. Tá? E, de acordo com as informações, organizo e faço comparações com a minha hipótese. De acordo com as informações, gente, que eu vou ter no meu experimento, eu vou organizar ele, eu vou estar analisando tudo bonitinho, vou fazer comparações. Então, isso seria o quê? A análise de resultados, tá? Então, a ordem certa fica 5, 3, 1, 2, 4. Vou colocar no nosso gabarito aqui, ó. Exatamente a mesma ordem. 5, 3, 1, 2, 4. Ok? Dá um pause, vê se está tudo certinho. E vamos continuar para a nossa última questão. Número 6. O que são tecnologias sustentáveis e qual é a sua importância? Aí eu botei uma colinha aqui lá na página 22. Se você for na página 22, vocês foram com certeza. Aqui ele fala de tecnologias e seus efeitos e fala aqui embaixo de tecnologias sustentáveis. Aí vem assim, eu vou ler esse pedacinho com vocês, ó. Por isso, o uso consciente da tecnologia é importante para auxiliar no cuidado com o meio ambiente. Um exemplo disso é o uso de tecnologias sustentáveis, que são inesgotáveis e abundantes e que causam menos prejuízos ao meio ambiente, como a energia eólica e a energia solar. Então é basicamente isso que eu botei na nossa resposta aqui, ó, no gabarito oficial, como é que ficou, ó. O que são, pergunta, o que são tecnologias sustentáveis e qual é a sua importância? Aí eu coloquei, são tecnologias inesgotáveis e abundantes que causam menos prejuízos ao meio ambiente, como a energia eólica e a energia solar. São importantes, pois ajudam na preservação do meio ambiente, com a diminuição da poluição e a conservação da natureza. Essa foi a minha resposta. Se a de vocês está parecido, se tem a mesma ideia, então meus parabéns. Ok, gente? Encerramos a nossa correção. Lembrando que se você não enviou, esqueceu, às vezes você fez a atividade 2 de revisão do capítulo 2 e esqueceu de enviar. Se você esqueceu de enviar e está vendo esse vídeo, lembra, dá uma olhadinha e me envia. Ok, gente? Então, até a próxima aula. Muito obrigado. Beijão. Lembrando que o tio Alan está morrendo de saudade de vocês. Então, vamos para o próximo vídeo. Vai ser o vídeo de correção do capítulo 2, daquela revisão do capítulo 2. E depois dessa revisão do capítulo 2, a gente continua as aulas do capítulo 3, ok? Então tá bom, gente. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.